Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto. E como havíamos dito, retomaremos de onde paramos no vídeo anterior a respeito das diversas definições de advérbio, para preparar o terreno para falarmos sobre o menas. Então vamos rememorar rapidamente o ponto que deixamos definido no vídeo anterior. As gramáticas e suas definições não têm um posicionamento único a respeito de advérbio, e concluímos o vídeo com uma fala do linguista Rodolfo Hilary em que ele era categórico em dizer que era um contrassenso propor ou até mesmo ensaiar uma definição geral de advérbio. Então agora, antes de prosseguirmos, vamos deixar outro ponto aqui definido que consideramos ser de extrema importância a respeito da escrita e da fala. Nas palavras de Luiz Antônio Marcuschi, os livros didáticos vivem dizendo: a escrita é uma representação da fala. Não! A escrita é uma representação da língua, assim como a fala é uma representação da língua. São duas formas de representar todo o sistema linguístico. São duas práticas discursivas e não uma representando a outra. Esse é um aspecto fundamental. Então guarde essa informação aí, porque ela é, conforme ele mesmo disse, fundamental. Já voltamos a isso. Temos mais algumas coisas importantes a ver hoje. Agora vamos pegar dois advérbios como exemplos de aceitação, ou não, de flexões, para aí sim falarmos do menos. Como primeiro exemplo, pegaremos o advérbio meio, que em várias ocasiões é tratado pelo falante como adjetivo, no caso, meia, com a diferença que este é a forma socialmente menos marcada, ou seja, ocorre com maior frequência e menor estigmatização na fala de pessoas consideradas cultas. E por que especificamente o meio? Porque queremos, mais uma vez, recorrer ao nosso mais conhecido literato, Machado de Assis. Você já ouviu falar sobre seu último romance, Memorial de Aires? Ele foi publicado no mesmo ano de sua morte, em 1908, e assim como em Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse romance foi disposto de modo que parecesse um diário. Pois bem, há mais de um século escrito, sob a mesma regra gramatical que vigora hoje a respeito de advérbios segundo a norma culta, o negro que fundou a Academia Brasileira de Letras, também conhecido como Bruxo do Cosme Velho, escreveu: estou cansada e fraca, conselheiro, e meia doente. E agora? Machado errou? Desconhecia a forma abonada meio? Isso não, porque ele escreveu meio em outras partes do livro. Mas então isso significa que ele quis registrar uma forma que já era dita? Então, já era uma variação bastante comum já em seus dias, certo? Mas queremos apontar uma coisa muito importante aqui. Perceba como certos apagamentos são feitos, pois essa versão destacada por nós é disponibilizada pelo Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional. Porém, numa outra versão da editora Nova Aguilar de 1994, fazem o apagamento dessa marca, ou seria a correção, e põe: estou cansada e fraca, conselheiro, e meio doente. E agora é minha vez de perguntar: e agora? Não sei se dou os parabéns, já que conseguiram corrigir Machado de Assis, não é mesmo? Pois é, fica aí a dúvida. Os links para ambos os textos estarão no primeiro comentário fixado para vocês mesmos fazerem a comparação. Inclusive, não esqueçam, assim como em todos os nossos vídeos, esse aqui também terá todas as referências, os artigos que nos valemos para montar o roteiro desse vídeo. Então vamos seguir para o segundo exemplo, Coelho? Vamos sim, Aguiar. Esse exemplo foi retirado da página da internet de um respeitadíssimo professor que possui sua própria gramática para concursos públicos. Estamos falando de Fernando Pestana. Inclusive eu, Aguiar, o respeito demais e também indico a sua gramática por achá-la uma das melhores, se não a melhor para concursos públicos. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco, no final do vídeo. Mas agora, vou tocar num aspecto que ele expôs, que converge com a ideia que somos contrários e estamos defendendo neste vídeo. Sim, no seu texto advérbio todo, afinal, variável ou invariável, Pestana diz: segundo todos os gramáticos consagrados que consultei, Bechara, Luft, Segalha, Napoleão M. de Almeida, etc., quando todo funciona contextualmente como advérbio, ele pode variar. Eu falei pode e não deve, mas por que pode variar? Simples, na língua culta, todo funciona normalmente como pronome indefinido e, como sabemos, pronomes podem variar: todo, toda, todos, todas. Por influência desse traço de variação pronominal, quando esse vocábulo é usado contextualmente como advérbio, pode sofrer variação. Exemplificando, temos: a menina estava toda desconfiada, a menina estava toda desconfiada. Em ambas as construções acima, o vocábulo todo, toda é um advérbio de intensidade, pois modifica o adjetivo desconfiada. Por ter base pronominal, pode ou não sofrer variação em gênero e número. De certo modo, portanto, podemos dizer que esse é um dos raros casos em que uma palavra que funciona como advérbio varia na língua culta. E depois desse trecho, ele exemplifica com duas questões de concursos públicos, exemplificando cada opção de maneira objetiva e de fácil entendimento. E aí você pode perguntar: até aí tudo bem, qual seria o problema?
Qual seria, Guiar? Então, Coelho, antes dessa explicação, ele inicia o texto dele dizendo o seguinte: sabemos que a classe gramatical advérbio é invariável, o que significa que não muda de forma em sua relação com outras palavras dentro da frase. Bem, já vimos que não é por aí, né? Vamos seguir porque é a parte seguinte que mais nos importa aqui. Por exemplo, na frase "ela está menos chateada hoje", o vocábulo menos é um advérbio, pois se relaciona com o adjetivo chateada. Sabemos isso porque a única classe gramatical que modifica um adjetivo é o advérbio. Pois bem, a frase anterior está errada. Afinal, advérbio é uma classe gramatical invariável, isto é, não muda de forma, não fica no feminino nem vai ao plural. Como a frase deveria ter sido redigida então? Simples, ela está menos chateada hoje. Como podemos perceber, ele reafirma o que estamos desde o princípio negando aqui. O mais interessante é que ao falar do advérbio todo, ele admite a flexão, obviamente pautado nos gramáticos que ele citou. Também faz alusão à língua culta para falar da mudança de classe, mas quando fala do menos é taxativo e nem traz à tona a ideia de língua culta, ou seja, toda até rola. Mas menos é mais do que errado, menos não existe. Então, finalmente, podemos entrar na explicação do menos. Conforme já estamos apontando desde o início, Antunes e Lima nos dizem o seguinte: sabemos que as pessoas falam menos. Como pode algo não existir especificamente uma palavra, se é usado, no caso falada, pelas pessoas? Não haveria uma explicação para esse uso? Sim, há. Vamos analisar essa palavra comparando-a com outras de mesma classe gramatical. Veja a tabela a seguir. Pouco, muito e menos são advérbios de quantidade, como em pouco magro, muito magro e menos magro. Quando o adjetivo muda para o feminino, não há mudança no advérbio pouco magra, muito magra e menos magra. Esses advérbios podem fazer o papel de pronomes. Acompanhem na tabela. Em pouco requeijão, o advérbio faz papel de pronome e está no gênero masculino, concordando com o substantivo. Em muito requeijão, o mesmo ocorre. Quando o substantivo é modificado para manteiga, pouco e muito viram pouca manteiga e muita manteiga, novamente concordando com o substantivo feminino. Se isso ocorre com estes advérbios atuando como pronomes, por que não pode ocorrer com o menos? Veja, menos requeijão, concordância correta, menos manteiga, concordância correta do mesmo modo. Então temos a prova de que o uso da palavra menos, quando concordando com o substantivo feminino que a acompanha, é perfeitamente lógico e justificado. Agora que você já viu a explicação do uso do menos e ainda que esse uso é lógico, então o que você aprendeu hoje? Algo que é estigmatizado por ser errado, estranho ou anormal, na verdade é natural. Foi provado que o uso do menos é perfeitamente normal e certo. Moral da história, menos existe. Por isso que Rodolfo Hilari nos expõe a conclusão que chegou após os estudos do grupo que compunha, ao dizer que a posição dos advérbios em português falado é bastante regular. Tudo aquilo que podemos observar em nossa análise dos advérbios contradiz a crença de que a língua falada é anárquica, opondo-se a uma língua escrita perfeitamente regrada. A impressão geral que gostaríamos de transmitir é, em suma, de coerência e regularidade. E essa fala de Hilari é fundamental, pois se une à fala inicial de Marcusque, que também havíamos dito que era fundamental, pois alguém poderia querer defender que a oralidade deve seguir ou se sujeitar à escrita, ou seja, se na norma culta escrita só pode menos, então o que deve valer para tudo e para sempre, porque a fala não tem ordem, não segue padrões. Entretanto, como já vimos desde o início, isso tem muito a ver com que os próprios livros didáticos, infelizmente, viviam e ainda vivem dizendo, conforme Marcusque afirmou. E é por isso que vamos retomar o próprio Marcusque quando fala sobre as infinitas possibilidades da língua, e conclui dizendo que com isso nós podemos ter uma visão mais clara que a língua é uma prática discursiva, é um conjunto de práticas sociais e não apenas um conjunto de formas ou de regras gramaticais. Porque essa visão de que a língua é um conjunto de regras gramaticais é uma visão muito formal e muito pobre. E ter a visão de que a língua é um conjunto de práticas sociais, de práticas discursivas, é uma visão muito mais rica, muito mais produtiva e que nos permite perfeitamente ver como a língua funciona no nosso dia a dia. Então não está na hora de menos preconceito linguístico para que menos pessoas se sintam burras, ridicularizadas, excluídas ou coisa pior? Não poderíamos dizer que, na verdade, a palavra menos está fora da norma gramatical, mas está dentro do sistema da língua? Então entenda que simplesmente dizermos que menos é advérbio e por isso invariável, e ainda pior que menos não existe, é um despautério. Existir é uma coisa, ter prestígio e validade social é outra.
Portanto, existe um abismo de distância entre ambas as coisas, ainda mais depois dessa explicação. E por falar nisso, você não disse que ia falar algo no final do vídeo, Aguiar, sobre a gramática de Pestana? Isso mesmo, não esqueci não, Coelho, mas vamos parar tudo agora para isso. Essa é uma mensagem para você que é concurseiro ou que está estudando para uma prova qualquer. Este vídeo a respeito do Menas não é sobre o que você deve pôr numa prova de concurso. Para isso, você estuda com base no edital da prova, independente de concordarmos ou não com o método empregado. Este vídeo fala sobre a língua em uso. Fernando Pestana estava explicando algo dentro de um formato, isto é, era para prova de concurso. Nós estamos explicando algo dentro de outro formato e a partir de outra perspectiva, ou seja, estamos falando da língua do dia a dia, do ponto de vista de linguistas. Isso pontuado, saiba transitar por todos esses formatos ou lugares. Boa sorte no que intentar fazer. Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente, já pedindo para deixar seu like, isso nos ajuda demais porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos para mais pessoas. Até o próximo de Minuto. Tchau, gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos daqui do canal. Tem muita coisa boa e neste ano terá ainda mais. Então, como eu sempre digo, um abraço nada de minuto. Tchau!